A gente aprende jogando, a gente aprende no filme, a gente aprende no aplicativo, no documentário, filmando, produzindo conteúdo. Então a Multirio vem com esta responsabilidade de trazer uma leveza no aprendizado e com impacto significativo de aprendizagem. 7 em cada 10 crianças e adolescentes brasileiros que acessam a internet afirmam que usam aplicativos de mensagens e plataformas para compartilhar vídeos e fotos várias vezes ao dia. E quando o assunto é busca por informação, o Google fica para trás. A maioria já usa o TikTok como principal plataforma de pesquisa, numa jornada por conteúdo e diversão ao mesmo tempo. Um panorama desafiador para educadores e produtores de mídia. Afinal, como educar e divertir ao mesmo tempo, sem abrir mão da qualidade e da responsabilidade? E qual o papel de políticas públicas de educação, como a Multirio, nesse cenário? É o que descobrimos agora. Eu sou Maurício Ciarávalo Martins, ocupo a posição de diretor de mídia e educação da Multirio. E tá nesse lugar de estar desenvolvendo projetos, produtos em mídia e educação para a educação pública do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil de uma maneira geral, é uma oportunidade interessante de dar continuidade, né, e de, acho que ter uma experiência que complementa a minha trajetória profissional, que começa na sala de aula, e eu sou professor até hoje, né, estou em sala de aula até hoje, da educação básica, mas de estar trazendo para o setor público um pouco dessa experiência que passa por grandes grupos, por startups, que, enfim, onde eu tive a oportunidade de desenvolver produtos e plataformas digitais para poder amplificar, né, levar o que a gente entende de experiência de aprendizagem para um público cada vez maior e promover um impacto cada vez maior. E agora no setor público isso amplia ainda mais as possibilidades, né? Eu sou Maíra Moraes, presidente da Multirio, que é uma empresa pública vinculada à Prefeitura do Rio de Janeiro. E eu sempre digo que a missão dessa empresa é se adiantar às inovações do mundo da educação e oferecer soluções de impacto de aprendizagem para os nossos alunos. Sou uma pesquisadora na área de antropologia e comunicação e principalmente sou filha de professora, então acredito que é pela educação que a gente pode construir um mundo melhor, um mundo mais empático e um mundo com pessoas que respeitam mais uns aos outros e que aprenda mais e que saiba aprender. O que é a Multirio? A Multirio é uma empresa pública vinculada à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ela tem como missão atuar oferecendo, desenvolvendo, pesquisando e distribuindo soluções educacionais, soluções com intencionalidade pedagógica para a rede pública, né? O grande desafio que a gente tem, eu digo, que é o grande desafio da empresa é estar à frente das mudanças sociais e culturais, estar identificando quais as transformações que a gente tem culturais, de consumo de conteúdo, para oferecer soluções criativas que ajudem o professor a trabalhar não só em sala de aula, mas também para as famílias trabalharem o processo educacional, uma formação integral do ser humano aqui na cidade do Rio de Janeiro e não só no Rio de Janeiro, porque muito do que a Multirio desenvolve e produz é concebida como política pública de educação e tem um potencial amplo para todo o país. Quando a gente pensa Multirio, em relação a mais de 1.500 escolas nessa cidade, que é uma metrópole mundial, é uma vitrine para o mundo. Qual o papel da Multirio na educação pública do Rio de Janeiro? Ter a criatividade como a principal matéria-prima para se trabalhar soluções educacionais, né? A Multirio, o Rio de Janeiro, como você mesmo disse, é uma cidade educadora, né? Eu acho que esse é um tema importante, né? Não é só nas escolas, não é sobre as 1.500 escolas da rede e mais de 70 mil professores. É sobre a cidade transpirar criatividade na sua música, na sua arquitetura, nos museus, né? Você tem monumentos históricos que contam a história do Brasil, a história do passado e a história do presente.
Então, a importância da Multirio no Rio de Janeiro e na educação pública está muito vinculada em transformar informações de maneira criativa em conhecimento. E esse é um trabalho feito com muito afinco para possibilitar que um professor ele tenha inúmeras possibilidades e estratégias dentro da escola, dentro da sala de aula, né? Então, assim, transformar. A gente não precisa sofrer para aprender. Né? E essa é uma característica que historicamente foi trazido para a gente como se estudar e aprender fosse uma competência de uma elite pensadora, e quem não fosse dessa elite pensadora teria que ter muito esforço para ter um aprendizado. Né? A nossa cultura escolar é muito vinculada a esse pensamento também. E o que a Multirio busca é desconstruir isso. A gente aprende jogando, a gente aprende no filme, a gente aprende no aplicativo, no documentário, filmando, produzindo conteúdo. Então, a Multirio vem com esta responsabilidade de trazer uma leveza no aprendizado e com impacto significativo de aprendizagem. Quais as prioridades da Multirio no atual cenário da educação? Que estratégias vêm sendo adotadas? Dentro do cenário atual, uma característica organizacional que é importante para a Multirio e que a gente tem que trabalhar muito é essa cultura da flexibilidade das mudanças e das soluções propostas. Isso, efetivamente, a gente vem da nossa qualidade criativa como matéria-prima. Mas eu quero destacar três estratégias também em termos de responder ao ambiente, mas, acima de tudo, de se adiantar ao ambiente. O primeiro ponto é o investimento em uma visão de avaliação de projetos. Né? Então, assim, a gente precisa, dentro da nossa intencionalidade pedagógica ou transformadora, avaliar se essa solução que a gente está propondo, ela realmente responde a uma demanda de política pública. Então, a partir de uma visão de avaliação de projeto, e a gente chama de avaliação de processo e de avaliação de impacto, a gente consegue medir se a ação que a gente está fazendo, a nossa criação, o nosso projeto, a nossa tecnologia social, ela nasce com um objetivo e se nesse processo, no fim, a gente atinge o objetivo, né? Porque a política pública contemporânea, isso é importante a gente lembrar, ela está ligada a um uso efetivo do recurso público, do dinheiro público, de forma que ele traga resultado. Sim. Né? Então, esse compromisso com o dinheiro público, ele vem com a transparência dos projetos que a gente implementa. Então, essa é uma primeira visão que é importante internamente. A segunda é esse investimento na concepção interna da empresa, de estar sempre dialogando com o lá fora, né? Sempre dialogando, sim, com os professores, isso é da natureza da empresa, com os professores, com os agentes, com os coordenadores, com os subsecretários, secretários. Então, assim, existe um diálogo muito próximo e também com outros agentes sociais. Então, eu tenho os atores, os músicos, a classe artística, a classe cultural, a classe jornalística. Então, abrir as portas, as janelas, né, e derrubar as fronteiras, né, assim, entender que o nosso território ele é muito mais amplo do que um andar num prédio, é o que nos permite criar soluções criativas. Por isso, esse investimento e esse movimento que a gente tem dos grupos de trabalho da empresa, né? Assim, é sobre criar um formato, é sobre testar um formato, e a gente está sempre testando. E uma outra estratégia que a gente está trazendo, que está muito alinhado com essa concepção, é que a nossa área de mídias digitais, ela não seja vista nem concebida só como uma área de distribuição de conteúdo. Né? Porque essa é dentre todas as críticas que a gente tem à internet, à web, enfim, o que ela nos possibilita é medir se o que a gente está produzindo efetivamente traz resultado. E aí os resultados, diferente de algumas empresas, que engajamento, curtida, viralização, a gente não busca viralização, assim, a gente busca uma entrega que realmente tenha um cunho educativo. Então, esta área, ela é revista no lugar de uma distribuição de conteúdo como uma área de avaliação e criação de conteúdo.
né? Será que a gente consegue chegar ao aluno com uma animação, ou com um personagem, ou com um infográfico, né? Porque o nosso conteúdo educativo, ele concorre com, enfim, com tudo. Com tudo. E esse é o nosso desafio hoje, né? A nossa estratégia é compreender como esse mundo está acontecendo lá fora e como a gente pode contribuir para que sejam realmente conteúdos que transformem de forma ética, né, de forma empática, todo o cenário que a gente vive hoje mundial, né? Que eu acho que a discussão central hoje da educação é essa, né? Que infância nós temos, que juventude nós temos hoje, olhando para o futuro, quem será o mundo futuro. E o Brasil, vamos especificamente falar do Brasil. Quais são os pilares que a Multirio adotou em 2025? Para 2025, a gente tem uma organização temática transversal na empresa, que parte de quatro dimensões. É melhor tratar de dimensões do que de temas, efetivamente, né? Os temas, às vezes, se encerram em si, nas dimensões, elas ultrapassam todo o espaço. O primeiro é a educação midiática, que está na história da Multirio. Há 30 anos se faz educação midiática. O que a gente está investindo agora é um pensamento sobre o que produzimos, né? O pensamento crítico sobre o que produzimos e o que trazemos. Então, esse é um ponto importante. É uma temática necessária, né? Quando eu falo, ela não é atual, porque ela vem do passado, mas hoje, acima de tudo, ela é necessária, com todas as transformações do ecossistema midiático que a gente vive. Então, a educação midiática é uma dimensão. A outra dimensão é o desenvolvimento socioemocional. Em algum momento da humanidade, a gente dividiu as coisas, né? O conhecimento e a emoção, assim, felizmente, né, nesse momento, a gente está nesse resgate de compreender que o desenvolvimento socioemocional de alunos e adolescentes é necessário não só pensando na formação de um conjunto de humanidade de futuro, mas também no aprendizado. Isso impacta o aprendizado. Saber lidar com frustrações é necessário desde criança, né? Isso afeta o aprendizado. Outra dimensão que a gente tem olhado é o edutenimento, né? Assim, que também está aí na história da Multirio, produzir formatos, materiais, conteúdos, conhecimentos de forma que atravessam o divertimento, e um olhar que a gente tem hoje, né, nessa dimensão é sobre a experiência de aprendizagem. Não é só sobre o conteúdo, é como eu experiencio esse conteúdo. E o desenvolvimento de inteligência artificial, que a gente tem provocado um projeto experimental, e o experimental é uma palavra importante nessa dimensão, nesses estudos que a gente tem feito, que é um projeto que a gente busca aproximar o pensamento do professor e as práticas do professor, e de que forma a gente pode olhar essas ferramentas de uma forma ética, e de uma forma que potencialize o aprendizado com qualidade, né? E que não apenas responda prompts que a gente coloca, né? Mas que a gente pense a qualidade dos prompts e o impacto desse uso no dia a dia da escola, né? E da família também. A gente não pode colocar ao lado, né? Ou melhor, de lado a força e a potência da família na educação. Por que o desenvolvimento socioemocional se tornou tão essencial? Trazer a discussão e a concepção do desenvolvimento socioemocional de forma transversal às iniciativas da Multirio, ela responde a uma demanda não necessariamente atual, né, mas nas últimas décadas, essa discussão da própria saúde mental, ela tem escalado, porque a gente tem repensado práticas. O repensar práticas é um movimento importante na educação, na psicologia, nas ciências humanas, né? A gente começa a compreender que não dá para separar o ser humano, né? O ser humano é integral, né? A gente não separa a emoção, a razão. E acho que o resultado que a gente tem disso, nós estamos vivendo, né? Processo de intolerância, a gente tem problemas em sala de aulas, o resultado do bullying, né? A falta de empatia,
alunos com ansiedade, alunos com depressão, pessoas com dificuldade de lidar com as frustrações, né? Uma alta exigência de crianças em termos de aprendizado, que às vezes nem podem brincar. Então, quando a gente olha o desenvolvimento socioemocional, a gente está olhando para esses indivíduos de forma que saibam lidar com as suas emoções e de forma que individualmente a gente consiga construir uma coletividade mais respeitosa, mais ética, menos violenta, né? O Aristóteles falava que educar a mente sem educar o coração não é educar integral, né? Depois, John Dewey também falava sobre a importância da educação integral. Então, acho que durante muito tempo a gente não olhou para essa perspectiva, olhou muito para a perspectiva do conteúdo, da quantidade de conteúdo, de formar as pessoas em cima do conhecimento e de um conhecimento muito utilitário, mas olhou pouco para a importância que o desenvolvimento das habilidades sociais e emocionais tem, tanto para a gente potencializar o aprendizado do conteúdo em si, né, que já está provado isso, quanto para a gente criar indivíduos que possam viver melhor, se relacionar melhor, trabalhar melhor. Então essa é uma agenda que ganha muita força, especialmente a partir dos anos 90, né, quando o pessoal lá da CACEL, né, que é uma referência internacional, estabelece ali um framework sobre isso, para poder mostrar, né, a importância disso, né, sobre o Social Emotional Learning, né, a aprendizagem socioemocional. Você começa a construir uma agenda, né, então o CACEL tem uma importância muito grande nesse sentido, e que começa, acho que, ganhar uma perspectiva mais ampla, e os resultados que isso traz ajuda a fortalecer o processo, né? Então hoje você tem organização OCDE, Banco Mundial, FMI, que fala sobre essas habilidades socioemocionais, e até a nossa BNCC, que já traz aí a importância da gente estar olhando para as habilidades socioemocionais numa perspectiva de formar cidadãos melhores, profissionais melhores, pais de família melhores, enfim, pessoas que possam estar, acho que, convivendo em sociedade melhor. Qual a importância da dimensão educação midiática para o desenvolvimento da cidadania? A educação midiática vem hoje como uma estratégia fundamental para a gente viver numa sociedade. Toda a nossa vida hoje é mediatizada. O que a gente compra, a maneira como a gente pensa, alguns posicionamentos, a gente aqui, né? A forma como a gente cria os nossos projetos ou vai distribuir conteúdo, a forma como a educação acontece. E aí o ser humano se tornou mediatizado. Se a gente desconstruir esse laço de confiança, a gente tem realmente uma crise identitária, né? Assim, de cidadania, né? O cidadania é fazer parte de um espaço público. Para fazer parte desse espaço público, é importante que eu o reconheça como real. Então, a educação midiática, ela vem para a gente compreender e aprender a ler uma informação, a verificar essa informação, a entender qual é a intencionalidade de uma informação, se ela é verdadeira ou não, assim, a potencialidade de ser verdadeira, se é falsa, a quem interessa, porque é isso que vai transformar em conhecimento. A gente tem que lembrar, a gente fala muito em mídia, a gente fala em muita informação, mas tem um salto ali que é o do conhecimento. E para a informação se transformar num conhecimento, nós precisamos de competência. Então a gente precisa hoje, da maneira como a juventude, as crianças e os adultos também, que a gente tem adultos que estudam, ter uma autonomia de pensamento. Acho que esse termo é muito forte. Educação midiática é uma estratégia para a gente ter autonomia, para a gente conseguir, diante dessa infodemia e de desinformação, sim, compreender o que tem qualidade e o que não tem qualidade e pensar sobre isso e produzir um conhecimento. Há 20 anos atrás, na quarta cúpula de educação para crianças e adolescentes, a discussão era sobre tela. E é curioso que recentemente o Daniel Becker disse: é melhor tirar o celular e deixar as crianças em frente à televisão, que era o que se criticava 20 anos atrás, do que deixar com o celular. Então criança até 14, 15 anos não deveria ter celular, deixa ver televisão, que era uma coisa que era criticada, né? Então, assim, eu acho que ali, naquele momento, tinha essa preocupação com a tela, com a interação com a tela, e agora a gente tem uma tela que é menor, né, que traz uma série de problemas de saúde de outra ordem,
mas tem uma tela que tem muita interação, né? Então, assim, tem a tela que você interage porque tem alguém que tem a sua idade, tem alguém que está falando para você alguma coisa, está te desafiando alguma coisa de uma maneira muito instantânea, que conecta com você e você tem vontade de interagir com aquilo ali. Então, essa interação que a tela hoje promove, ela exige sim que a gente olhe para uma perspectiva de uma educação que seja midiática, só que a educação midiática, assim como as habilidades socioemocionais, a gente não pode olhar para elas numa perspectiva conteudista, instrucional, como a gente olha para matemática e português. Eu acho que essa é uma grande questão e é o que conecta a educação midiática com as habilidades socioemocionais, né? Assim, não adianta a gente pegar uma escola, uma sala de aula, colocar um professor dando aula de empatia. Um professor dando aula de o que pode e o que não pode fazer com a tela. Né? Assim, historicamente a gente fez isso com a matemática e eu acho até que a gente fracassou por ter feito só isso com a matemática. E se a gente fizer isso, achando que vai desenvolver habilidades nessa perspectiva instrucional, conteudista, com uma avaliação, com um livro, a gente vai fracassar de novo. Então, eu acho que a gente precisa, sim, educar para as mídias, e educar para as mídias significa proporcionar a aprendizagem socioemocional nesses jovens, nessas crianças, e principalmente nos adultos que não sabem o que fazer com isso, mas isso precisa ter uma perspectiva de na escola, fora da escola, criando os ambientes, criando os contextos que propiciem esse olhar para o desenvolvimento das habilidades. Né? A gente desenvolve habilidades criando ambientes que favorecem o desenvolvimento delas, e não colocando um professor dando uma aula e pedindo para o aluno fazer uma prova sobre isso. Hoje, fundamental se tratar desse tema, fundamental atravessar as escolas, atravessar as casas sobre esses temas. Né? A gente tem que atravessar, né? O termo é esse. Né? Precisamos. Tem um termo que eu uso, que eu acho que é importante, eu acho que a autonomia é o fundamento, mas é a liberdade cognitiva. Eu estou dizendo que a gente tem que lutar por ser um direito fundamental da humanidade, que é a liberdade cognitiva, que não temos, que eu vou cometer a generalização, a qual eu sou contra, mas nós não temos liberdade cognitiva 100% do nosso tempo. Porque em algum momento a gente faz uma escolha porque foi levado por alguma coisa que a gente inconscientemente não esteve atento. Né? Assim, e é um cansaço físico e mental estar atento o tempo todo. Né? Então a educação midiática vem dessa forma, não é sobre apenas ler o jornal, é sobre pensar em cima disso e produzir. Hoje todo mundo produz, né, Flávia? Hoje as crianças produzem conteúdo. A gente precisa trazer para um vínculo ético da responsabilidade que é a produção de conteúdo, né, de distribuição, né, de bullying digital que tem. Né? Como é que a gente consegue lidar com isso nas escolas sem colocar um pensamento crítico e autônomo nas crianças e adolescentes? E por que investir em edutainment? Uma outra dimensão da Multirio é o edutainment, né? Que a gente trouxe o conceito para sistematizar um pensamento que já atravessa a empresa, já vem historicamente na Multirio, né? Assim, uma grande produtora de animação, de conteúdos de mídia, de jogos, de aplicativos. Então a gente organizou esse grupo de iniciativas e de pensamento em uma dimensão que a gente categoriza como edutainment. Tem um grande amigo meu, Eduardo Valadares, que é uma referência, eu acho, um grande designer de aprendizagem, e que ele traz uma coisa, ele defende uma ideia que eu acho que é super importante, que é a ideia de que aprender é sentir. Tá? E eu acho que é sobre isso, assim, a importância de sentir. E quando a gente fala de edutainment ou edutretenimento, não importa, enfim, vem do termo edutainment, que nos Estados Unidos já é falado desde que a Walt Disney fazia aqueles desenhos maravilhosos e as crianças podiam aprender alguma coisa com os desenhos do Walt Disney e começa ali a fazer as conexões. Quando a gente pensa nisso, assim, aquilo que te emociona, que está ali, que você está assistindo ali na tela, que te toca, enfim, de certa forma gera em você um aprendizado de uma maneira mais fluida, mais significativa, né? Eu estava falando ainda agora sobre a questão socioemocional, que não é sobre ter um professor dando aula de resiliência ou empatia. E eu acho que esse é um ótimo exemplo, né? Quando você está assistindo um filme, ou quando você está jogando, brincando, assim, o jogo tem essa perspectiva de trabalhar em equipe. Então, assim, vamos ensinar a trabalhar em equipe, colocando um professor numa sala de aula, um quadro negro, ou vamos pegar um jogo, dividir a turma em grupos e falar, joguem.
Eu acho que jogando, a gente aprende mais a trabalhar em equipe, a trabalhar em grupo, do que alguém ensinando sobre isso. Então, eu acho que essa questão do edutenimento é sobre isso, né? Como é que a gente conecta estratégias de entretenimento, e acho que tem que tomar bastante cuidado com isso, né? O Mário Vargas Llosa, na Civilização do Espetáculo, fala muito sobre isso, né? Para não superficializar as coisas. Então, acho que a gente tem que olhar com cuidado, mas entender que, intencionalmente, a gente pode promover aprendizado, pode promover desenvolvimento de habilidades que são fundamentais hoje, através de estratégias que entretêm. E que isso torna tudo melhor. É mais prazeroso, é mais eficaz, enfim, dá vontade de fazer mais. Com a quantidade de informação, com a quantidade de conteúdo disponível, como a gente pode fazer uma curadoria de qualidade e tornar disponível em uma trilha que seja possível a gente atravessar com uma intencionalidade pedagógica, né? Não é um vídeo em si mesmo, de 30 segundos, que eu atravesso, né? Assim, o que vem depois disso, que pensamento, qual é a provocação, qual é a ruptura de pensamento que eu vou provocar. Então, isso a gente faz em um jogo, por exemplo, em uma trilha de entretenimento, né? Então, é uma estratégia, sim, para organizar essa massa de informações que a gente tem em uma intencionalidade pedagógica. A segunda questão de trabalhar com o edutenimento é a própria diversidade de formatos que a gente tem disponível, mas muito ligado ao consumo de conteúdo, né? Como as pessoas estão consumindo conteúdo além do livro didático. Que hoje, sim, você pode ter um livro didático digital com inúmeros formatos, com um vídeo aqui, você clica aqui, vai para lá, né? Você não tem nem mais uma cronologia necessariamente. Então, essa experiência, ela já existe. Como a gente pode usar essa experiência em um momento educacional e pedagógico, né? E aí, experiência é a palavra-chave do edutenimento, né? Porque a gente pode ter o mesmo conteúdo, as mesmas estratégias, mas a gente oferece uma experiência de aprendizagem diferente, né? E aí, a minha questão de cunho pessoal é porque, assim, a escola sempre foi muito difícil para mim, né? Assim, concluir todas as escadinhas da vida acadêmica, mas assim, a escola nunca foi um lugar confortável para mim. Então, eu acho que tem que ser. Eu acho que tem que ser divertido, eu acho que a escola tem que ser divertida, as experiências fora da escola têm que ser divertidas. Então, é muito inspiracional que a Multirio consiga oferecer um caminho divertido para se aprender matemática, né? Para se aprender ciência, né? A evolução das espécies, como é que a gente pode, a própria alfabetização, né? Então, a Multirio vem com essa característica, né? Como eu falei antes, assim, essa matéria-prima da criatividade, como é que a gente impulsiona em novos formatos e novas experiências. A inteligência artificial é uma das dimensões da Multirio. Como a empresa vem tratando esse tema? A Multirio tem desenvolvido projetos experimentais com a inteligência artificial e a palavra experimental aqui é importante, né? Primeiro, a gente tem concebido um pensamento interno, um pensamento crítico e ético sobre o uso da inteligência artificial, tá? Para fins pedagógicos, tá? E esse projeto experimental ele é focado em um diálogo com os professores, de como eles podem usar, de como eles usam, de como eles podem usar, e vinculado a conteúdos de uma curadoria da própria Multirio, né? São 30 anos de história, são 30 anos de conteúdos de muita qualidade, de materiais que vão de vídeos, né, documentários, animações, livros, publicações impressas, a gente tem jogos, a gente tem aplicativos. Então, como a gente pode criar uma inteligência artificial que ofereça toda uma trilha para o professor com materiais de qualidade verificados e produzidos pela Multirio? Esse projeto experimental ele tem um piloto, um foco na rede do Rio de Janeiro, muito focado no currículo carioca,
Mas sendo experimental, ele é uma primeira possibilidade para se ampliar para uma política pública nacional, né? E que ofereça não só pergunta e resposta, e que respostas comumente não vêm corretas, né? Verificadas, né? Eu faço alguns testes com autores, com filósofos e tem ali, não, peraí, isso aqui não. Então, como a gente tira essa característica de pergunta e resposta para uma característica de uma entrega que tenha um pensamento do perfil da aula do professor e que tenha uma curadoria de qualidade de conteúdo. E qual o papel da família nesse contexto? A gente tem olhado muito para a família no desenvolvimento das nossas tecnologias, né? E tecnologia a gente não fala só de uma programação, a gente fala de um pensamento sobre, né? As soluções que a gente cria são tecnologias sociais, educacionais. E a gente tem buscado esse diálogo e esse caminho com a família, porque, e aí a gente volta na questão do desenvolvimento socioemocional, que é ver, né, o ser humano como um todo, né? Se a gente vê o indivíduo como um todo, né, é mente, é corpo, é sentimento, é emoção, é coração, é pele, né? Não tem como a gente responsabilizar a escola pelo processo educacional em si, né? Assim, esse pensamento é na escola que se educa, né? Um pensamento que a gente diverge de maneira contundente, né? A gente se educa, a gente constrói conhecimento nas relações humanas, na relação que a gente tem com o professor, na relação que a gente tem com o conhecimento, na relação que a gente tem com a nossa família, independente do tipo de família. Sabe assim, qual que é o nosso ciclo de socialização principal, né? Não é a escola, né? É a nossa família. São as pessoas que a gente dialoga, que a gente constrói, os nossos valores vêm. E esse é o motivo pelo qual a gente tem buscado trazer a família e também levar possibilidades para as famílias, né? Se essa criança, no período de férias, vai assistir um pouco de televisão, vai assistir o aplicativo na televisão, né, que tem essa maravilha hoje, né, os jovens assistem o TikTok na televisão, né, que é uma grande inversão que a gente observa. O que a gente pode oferecer, o que a gente pode desenvolver para que tenha um conteúdo seguro, para que essas crianças e adolescentes também aprendam e se divirtam, né? De novo, a gente traz a questão do edutainmento. Então, a família faz parte disso. Não, o fato da Multirio olhar e trazer a família, né, para a própria concepção do planejamento da empresa, é porque a gente entende e defende que a educação ela passa pelas instituições que a criança, que o adolescente, que a gente atravessa. É a família, é a escola, é o professor, né? É o teatro, é o clube, né? É a igreja. Então, essa visão da concepção integral da educação, não dá para isolar. Não dá para isolar a gramática, o português, a matemática, do cotidiano de uma criança. Como a gente pode ampliar o acesso às novas tecnologias dentro da educação pública, dentro do setor público? Uma forma da gente ampliar o acesso democrático, né, às tecnologias sociais, às implementações no setor público, é criar uma rede de trocas e que a gente tenha a qualidade, porque a democracia está totalmente vinculada à qualidade de uma prática pública, né? Então, quando a gente cria uma rede, como por exemplo a Multirio hoje abre diálogos com o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação Midiática, as secretarias de educação do Estado do Rio de Janeiro, as secretarias de cultura, as instituições como Fundação Roberto Marinho, Palavra Aberta. Então, é criar uma rede de trocas de experiência e que a gente reconheça as práticas que a gente chama de exitosas, né? Eu tenho uma questão que há uma diferença muito grande entre boas práticas e práticas exitosas, né? Na educação, as boas práticas, elas seguem procedimentos, né? Seguem procedimentos éticos, responsáveis e criam uma boa prática.
as práticas exitosas, além dos procedimentos das boas práticas, elas mostram resultado. Então, o primeiro ponto é a gente mostrar resultado. Dentro de uma implementação, dentro de uma experiência, dentro de um produto, a gente mostra, documenta, justifica, pesquisa que há resultados. E isso é o compromisso com o dinheiro público que permite que um outro município olhe para essa prática e fale, isso vale a pena. E aí a gente começa uma ampliação do acesso, né? O acesso democrático está ligado à qualidade da informação e como a gente faz as trocas interinstitucionais com relação a isso, né? A Multirio, ela não se isola em uma secretaria, ela não se isola em um município, a Multirio é aberta para o Brasil, até porque é dessa forma que a gente constrói e reconstrói as nossas práticas. Eu vou trazer o exemplo da Andar. Andar, agência de notícias dos alunos da rede, é uma iniciativa de jornalismo juvenil, né, de imprensa jovem, não é a única do Brasil, né, ela veio inspirada em outras experiências brasileiras e mundiais, e a gente aprendeu com uma outra experiência e até hoje a gente faz refinamentos e amadurecimentos do projeto. Hoje, ela é uma implementação da Multirio que tem, inclusive, os descritivos de competências socioemocionais, inclusive que a gente trabalha, que a gente desenvolve com as crianças, né? E a gente se inspirou em outras práticas e trouxe para o território do Rio de Janeiro. Então, a melhor forma da gente ampliar o acesso de políticas públicas de qualidade é realizar uma troca, um diálogo aberto com os agentes públicos, e não só com os agentes públicos, né, com empresas também, que têm trocas, que contribuem muitas vezes para um pensamento, contribuem muitas vezes com recursos. E isso está muito ligado com a qualidade da informação e com a qualidade dos agentes e o comprometimento com o recurso público. E quais os próximos passos da Multirio dentro desse posicionamento para fortalecer ainda mais a transformação social e a educação? A visão de futuro da Multirio com relação a transformar, né, fortalecer as mídias como um elemento de transformação social está muito vinculado a não pensar a mídia como um produto em si só, né? A Multirio não é uma produtora de conteúdo. A Multirio é uma produtora de tecnologia social, de tecnologia educacional, que recorre ao conteúdo, recorre às mídias para construir uma ação de impacto, né? Então, a gente não faz um produto por si mesmo, né? A gente não faz uma animação por si mesma, mas a animação ela faz parte de um pensamento e de uma metodologia que vai para a sala de aula, que vai para a família, que vai para o grupo de estudo, que vai para a nave do conhecimento, né? Então, o fortalecimento da mídia está no fato de que ela faz parte de um conjunto de acessórios que pensa sobre isso. E como a gente consegue essa complexidade? Porque tem um pensamento complexo aqui. Internamente investindo em pensamento, em pesquisa, em produção de artigo. Então, esse é um movimento muito importante, que é estabelecer um pensamento Multirio sobre temáticas fundamentais na educação, né? E atravessa também as dimensões, né? A gente tem uma carta compromisso do que a Multirio compreende e defende do edutainment, sobre o uso de inteligência artificial, a nossa concepção do que é educação midiática, o que a gente defende, e também o desenvolvimento socioemocional. Então, a empresa que é construída por pessoas, que tem uma equipe qualificada, assim, essa equipe que pensa e ela pensa sobre o que está produzindo. Então, é a estratégia fundamental, a nossa capacidade de pensar sobre o que a gente está produzindo e distribuindo e levando para as escolas. E onde você acha que a gente vai chegar? O que nós podemos alcançar dentro dessa riqueza de pensamento nos próximos anos? A Multirio é única, né? Primeiro eu vou construir quando eu cheguei, eu acho que isso vale para todo mundo ouvir, né? Quando eu cheguei aqui, eu ouvia muito isso, né? Não, a gente é único, a iniciativa é única. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, posso puxar a ficha de 10 empresas que falam isso, né? E eu tinha muita restrição a isso.
Tanto é que se recuperar a gravação anterior, eu lembro certinho de uma fala, não tem nada de inovador numa empresa com a Multirio. É uma caneta que sobe e desce, né? Assim, essa era a perspectiva. E, de fato, empresas e secretarias, assim, assinam e desassinam. Mas tem uma coisa muito forte aqui, que é realmente a história, né? Então, quando você faz essa pergunta, Flávia, eu tenho certeza que essa história vai ser... Não é reconhecida, o termo não é esse, né? Me fugiu o termo, né? Mas, assim, que essa história realmente é a força de manutenção de um pensamento crítico na educação. O entretenimento, ele promove uma educação fora da sala de aula, e agora a gente tem o desafio de como é que essas coisas se conectam e funcionam de uma maneira harmoniosa, né? Então, sempre foi importante. A gente está olhando agora como é que a gente organiza, sistematiza isso e conecta para que isso aconteça também dentro da escola, porque eram mundos separados, né? E eu acho que o avanço agora é estar conectando isso para promover uma escola que engaja, que forma pensamento crítico, que desenvolve habilidades socioemocionais nesses alunos a partir dessa perspectiva. Eu acho que, enfim, essa coisa do entretenimento com as habilidades socioemocionais, entendendo como é que se faz isso, fugindo do formato de escola e de ensino que tradicionalmente a gente conhece, é o caminho para a gente conseguir os avanços que a gente precisa para formar o cidadão que a gente, enfim, cidadãos, famílias, professores que a gente quer formar. Eu vejo a Multirio muito bem posicionada num pensamento único, criativo e divertido da educação. Porque é isso que está faltando no mercado, sabe? Essa é a falta no mercado. Porque quem faz um aplicativo está pensando no lucro, no divertimento como lucro. A gente não. A gente pensa no divertimento como a possibilidade de ampliar o acesso. Então, assim, eu vejo a Multirio muito bem posicionada nisso, em um pensamento que não é produtor de conteúdo, né? Essa é uma ruptura que tem que ser feita. A Multirio não é uma produtora de conteúdo, né? A Multirio é uma pensadora da educação, ela é uma produtora de soluções de educação para todo e qualquer desafio da rede pública, e seja do Rio de Janeiro, seja de Barra do Piraí, do Brasil, de Salvador, né? A gente tem o compromisso com o recurso público do Rio de Janeiro, e quando a gente soluciona essa questão, a gente já é uma prática exitosa para sair de uma política nacional. O desafio que é posto é a gente olhar para a mídia não como algo isolado, não como um produto isolado, e sim fruto de um processo de pensamento, e que, ao fim, o que a gente tem que olhar é a experiência que é dada, né? A experiência do aluno, o aprendizado, a experiência da diversidade, do respeito ao outro, né? É recuperar laços em sala de aula, laços de confiança, que se transmitem também na família, que se transmitem em uma comunidade como um todo. Então, a mídia ela tem essa função e, acima de tudo, o pensamento sobre a mídia é o mais importante quando a gente tem uma visão de futuro, né? Como as mídias serão realmente catalisadoras de uma experiência mais saudável, mais humana e mais amorosa um com o outro.